Que alegria grande poder celebrar com vocês esses 40 anos do meu ministério de padre. Digo do meu, mas o ministério é de Jesus, a serviço do povo de Deus, a serviço do reino. A opinião dos outros é sempre importante para nós. Quando nos dizem coisas boas sobre nós achamos bom, bem-vindo, agradecemos. Quando nos fazem críticas, podemos ficar com raiva, podemos fechar as portas, não querer saber mais do que estão dizendo, ou aproveitar para ver se há alguma coisa em que nós podemos melhorar. E assim, ter capacidade de dialogar para ver o que há de positivo nas críticas, nas outras posições, e aprender e melhorar. Hoje há cristãos, nós vivemos num mundo globalizado, todo mundo conectado, e ao mesmo tempo vivemos uma grande superficialidade em relação ao conhecimento, em relação a valores, por causa das redes sociais que nos dispersam, ainda não estamos acostumados, e assim, hoje é uma geração de cristãos, uma geração insegura, ansiosa, insegura porque tem pouco conhecimento da sua fé, e ansiosa porque recebemos hoje muitas críticas daquilo que nós cremos, o mundo, outras ideologias, outras religiões, ficamos inseguros com as verdades que nós acreditamos. No Evangelho nós vimos Jesus conversando com os discípulos sobre o que as pessoas diziam sobre ele. E que Jesus se interessou também por saber o que é que estavam dizendo. Mas não para fazer o que essas pessoas estavam querendo. É por isso que precisamos prestar atenção, para a gente apenas cumprir o papel que outros nos dizem que nós temos que fazer. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que as pessoas estão dizendo sobre mim? Fizeram um bom relato, estão falando bem do Senhor, estão falando que o Senhor é Jeremias, o Senhor é Elias. Interessante. Já muita gente tinha falado mal de Jesus, chamado ele de blasfemo, que era comilão, que vivia com os pecadores, que não cumpria o sábado, que era aliado de Beelzebu e todo tipo de Jesus. Mas Jesus quis saber mais. Mas vocês, meus discípulos, o que dizem de mim? Quem sou eu para vocês? Essa é a pergunta de hoje. Quem sou eu para vocês? Ficaram calados assim. Mas teve um mais afoito, Pedro. Pedro fez uma declaração maravilhosa que ecoa em todos os séculos. Tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus ficou feliz com essa resposta. E reconheceu e disse a Pedro que não era obra do conhecimento humano, conheci, descobri, mas era a revelação de Deus. Quem é Jesus sabemos porque Deus nos diz no nosso coração, na Escritura Sagrada, na palavra da igreja, na grande tradição da fé que há 20 anos vem ensinando os cristãos. Quem é Jesus? Ele é o Messias, o enviado de Deus. Ele é o Filho do Deus vivo, que veio para estar conosco, para nos redimir, estando com a gente, como bom pastor, nos conduzindo. E foi então que Jesus reconheceu que tinha encontrado um alicerce para a sua comunidade. Tinha encontrado uma pedra firme para pôr no alicerce da construção da sua igreja. Tu és Pedro, a pedra sobre a qual construirei a minha igreja. Coisa abençoada. Como é que Jesus constrói
comunidades, famílias, uma sociedade melhor, com pedras como Pedro. Jesus apostou em Pedro, apesar da fragilidade de Pedro. Nesse mesmo evangelho, um pouquinho mais adiante, Pedro faz tudo errado. Ele já dá conselho a Jesus de não seguir para Jerusalém, de não enfrentar a paixão. E depois, coitado, até disse que nem conhecia Jesus, traiu Jesus. Mas apesar de ser frágil, esse instrumento, essa pedra, mas tem uma fortaleza. Essa pessoa abriu o seu coração para acolher a revelação de Deus. Essa pessoa fechou os seus ouvidos ao vozerio do mundo, que dizia que Jesus era mau, que Jesus era um impostor, que Jesus queria era poder, queria ser rei, como foi morto. Está lá a causa porque queria ser rei. Um homem que acolheu a revelação de Deus, seguindo Jesus, e portanto poderia ser essa pedra de construção da igreja. Como é que o Senhor continua construindo famílias cristãs, apesar de esposos frágeis, de relacionamentos difíceis, porque são pessoas diferentes, apesar do egoísmo, do individualismo reinante nessa sociedade, quando se encontram pessoas que, apesar de sua fraqueza, abrem o seu coração para estarem na comunhão e acolherem a revelação de Deus, de Jesus, que nos dá o reino de Deus. Como é que Jesus continua construindo a igreja? Todas as nossas lideranças, mesmo os nossos santos que nós festejamos, os nossos papas santos, as nossas santas, são todos instrumentos frágeis, todos fracos, todos falhos, todos pecadores. Mas essa é a igreja santa do Senhor que Ele construiu, porque há uma grandeza no nosso coração. Reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, que o Pai nos enviou, que Ele é o nosso guia, é o nosso pastor. E apesar de sermos ovelhas frágeis, quase perdidas, Ele nos encontra, Ele nos abraça, Ele nos congrega, Ele nos faz igreja. Pergunto, como é que Jesus, apesar de tanta turbulência em relação à sua imagem, o que as pessoas diziam dele, e até o que os apóstolos diziam dele, porque mesmo que Pedro disse tão bonito, Jesus disse, mas tenha calma, não digam isso a ninguém por enquanto, porque ainda isso não explicou a eles, mas ele não tinha ainda passado pelo crivo, pela provação da paixão, ainda não tinha amadurecido essa revelação, essa manifestação, essa confissão de fé de Pedro. Precisava passar ainda pelo sofrimento, pela dor, pela paixão, para ser séria, para ser forte, para ser semente de uma igreja. Como é que Jesus se manteve fiel na sua missão? Subia a montanha para rezar, ia consultar o Pai, ia conversar com Ele, porque mesmo sendo Deus, mas em nossa humanidade era frágil, e até na hora da paixão, pediu ao Pai para não enfrentar, Pai, afasta de mim esse cálice. Jesus em oração, porque precisa da força do Pai, porque precisa da compreensão da vontade de Deus, porque precisa aderir à vontade de Deus, e as forças vêm do Pai, as forças vêm de Deus. Assim, a grande lição para todos nós, como vamos nos manter fiéis nesse mundo tão difícil, de tantas opiniões sobre nós, sobre a igreja, nesse tempo das redes sociais, que podem denegrir, destruir uma pessoa rapidamente, que podem enganar com as fake news. Mantenhamos como Jesus, unidos a Deus pela oração. Desde o início do pontificado do Papa Francisco, ele fala do discernimento. Todos nós precisamos discernir, isto é pensar, isto é refletir, isto é tomar decisões pensadas. Precisamos nos encontrar com Deus para conhecer a sua vontade, para nos entregar com confiança nas suas mãos. Oração precisamos para nos manter fiéis. Oração alimentada pelo conhecimento da fé e pela meditação da palavra do Senhor. Olha a lição de hoje. Vamos nos manter fiéis à nossa fé.
Vamos ser pedras, construções da Igreja de Cristo, nas comunidades, nas famílias, na sociedade. Mas para nos mantermos fiéis, apesar de toda turbulência em torno de nós, precisamos estar em oração. Oração alimentada pelo estudo da fé cristã, para sabermos mais a nossa fé. E oração alimentada pela meditação da palavra de Deus. Na oração, dialogamos, permitimos que Deus nos diga alguma coisa, além do que nós já dizemos fartamente a Ele. Vamos guardar essa lição? Põe a mão no seu coração e diga: quero guardar essa lição. Como Jesus, quero ser fiel à minha vocação de cristão, de batizado. E me sustento pela oração, alimentada pelo conhecimento da palavra de Deus, pela meditação da palavra do Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um fiel evangelizador. Ligue para 11 4200 8080.